1 Crônicas, capítulo 13, versos 13. O tema da mensagem é a casa de Obed-Edom. O tema da mensagem é a casa de Obed-Edom. 1 Crônicas, capítulo 13, versos 13. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra. Assim Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-Edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-Edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Até aqui. Senhor, que a tua palavra venha ao encontro dos necessitados, dos oprimidos, escravizados, e a todos aqueles que vieram buscar o alimento da tua palavra. Nos orienta, nos molde, que a tua vontade prevaleça em nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção para que essa palavra venha ao encontro da sua necessidade. A arca da aliança, essa arca que a Bíblia está falando aqui, é a arca da aliança. A arca da aliança. A arca que Deus deu a orientação a Moisés e ao seu irmão Arão, como sacerdote. A arca da aliança, ela representa a presença de Deus. A força que ela tem a representação de Deus. E a arca da aliança, ela ficava em locais de destaque para o povo inteiro de Israel e o povo de Deus. O local dela é o templo. Quando Moisés estava no deserto, ali a arca permaneceu com ele. Então a arca tem o poder e o significado da presença de Deus, o significado principal da presença de Deus. Não era comum ficar na casa de um civil, de uma família, porque era uma arca conjunta, ela pertencia ao povo. E por uma necessidade, o rei Davi designou que a arca ficasse na casa de um geteu chamado Obed-Edom. E a arca ficou na casa deste homem por 3 meses. Por 3 meses, lá ela permaneceu. E ela gerou frutos nessa permanência na casa de Obed-Edom. Para que você entenda, eu vou trazer para os dias de hoje, e é importante que você atente à lição, para que você saiba o princípio que a arca tem. Eu estou pregando agora em cima de um altar, nós fizemos um altar, e este instrumento que eu estou atrás dele, ou à frente dele, dependendo do ângulo, de vidro, nós podemos chamar ele de púlpito. Ele é o púlpito, ele compõe o altar de Deus. Se você começar a pensar com muita calma e espiritualidade e unção, quantas pessoas aqui já pregaram? Quantas mensagens maravilhosas já saíram deste altar, deste púlpito? Não o púlpito em si, mas as pessoas que ocuparam este altar e este púlpito. Quantas pessoas, quantos louvores magníficos, quantos homens e mulheres de Deus usados pelo Altíssimo
ocuparam essa tribuna e desse instrumento atrás dele, para vocês, eles pregaram o Evangelho de Jesus, anunciando a cura, a salvação, o reino, o Espírito Santo, o poder de Deus. Jesus Cristo como Salvador. Quantas pessoas? Então, eu vou apenas dar um exemplo. Imagine vocês que eu chegasse para vocês agora, para uma família, e falava: irmão, a igreja vai passar por uma reforma, e eu não tenho aonde deixar o púlpito. O senhor permitiria esse púlpito, pelo período da reforma que a igreja estiver, que ele fique na sua casa? Agora começa. Como você receberia esse púlpito? Pode ser que muitos de vocês falam: não, na minha casa não. Logo você já ia pensar: meu Deus, na minha casa? Não, eu não tenho condições. Mas não é condições de espaço, é condições de vida com Deus. Porque esse púlpito, um exemplo, eu deixei lá na tua casa, ou na minha casa. Aonde você vai colocar? Pode ser que você usasse esse púlpito para coisas vulgares. Pode ser que você assistisse, se ele estivesse na sala, um programa fútil, de sexualidade, de promiscuidade, de palavrões, perto do púlpito. Um púlpito que saiu tantas bênçãos de Deus. Pode ser que você fizesse do púlpito que estivesse na tua casa, de um cabideiro. Pode ser que você fizesse o púlpito colocando todo tipo de material de divulgação. Com respeito, vou falar, claro que, pastor, existe pecado nisso? Claro que não, mas você tem que saber onde você vai colocar. As mulheres aqui recebem catálogos, de muitos catálogos hoje, vem perfumes, e não são poucos que vêm lingerie, é ou não é? Vem com foto de moças vestindo uma lingerie, os homens vestindo uma peça íntima, é ou não é? Para que você veja, adquira e veja o seu tamanho. Quantos poderiam muitas vezes chegar e estar lá na sua casa e jogar esse catálogo em cima do púlpito? A pergunta que eu quero fazer: se esse púlpito fosse para a tua casa, ele seria bênção ou maldição para você? Aonde eu colocaria ele? Qual o local que eu colocaria ele? A Arca da Aliança, o rei Davi solicitou que Obed-Edom permitisse que ficasse na sua casa. Eles tiveram um problema, se você vê alguns versículos anteriores, porque não souberam levar a arca. Então Davi tentou se reconstruir mentalmente para levar a arca de maneira certa, e esse temor de Davi levou que Obed-Edom recebesse por 3 meses na casa dele a Arca da Aliança, a presença de Deus. Se a Arca da Aliança, se o púlpito ficasse na minha e na tua casa, qual o lugar que ele teria? Aonde Deus está na tua casa? Mas não precisa ir o púlpito para mim, é para a tua casa. Nós queremos convidar Jesus para morar na minha casa e na sua casa. Jesus quer ir na tua casa e ali ficar. Por isso que uma das coisas que nós temos que refletir, todos nós, e avaliarmos a nossa vida. A mensagem que eu trouxe sexta-feira impactou até a minha vida. Eu nunca tinha tentado por uma coisa tão simples e objetiva que se encontra no livro de Gênesis, quando Deus falou, o próprio Deus, falando para Caim, dizendo: é importante que você controle teus sentimentos. É importante que o controle das suas emoções, dos seus desejos, sejam controlados por você. Então tem coisas na minha e na tua vida: oh, Deus não faz nada por mim, ai, Deus não me ajuda. Deus quer que você, que nós venhamos tomar a situação e o controle dos problemas que corretam a nossa vida. Por isso que nós temos que fazer um checklist. Começou o ano agora. Tem coisa que tem que ser tirado do coração.
Eu achei até forte, hoje eu preguei sobre isso, e ao término do culto o irmão me procurou e falou: pastor, seu não falou cerveja não, tá? Falou uma outra coisa, eu posso tomar sem álcool? A mensagem que foi tão impactante para ele, que ele perguntou: se eu tomar determinada coisa sem álcool, eu estou pecando? No meu entender, desde que eu não escandalize ninguém, não é cerveja, viu? Para ninguém ficar aí preocupado. Tá? O vinho, você tem com álcool, e você tem o suco de uva, que é sem álcool. É ou não é? É ou não é, igreja? Sim, concorda comigo? Então mas a mensagem foi tão profunda, porque um exemplo, eu não posso levar um altar, tendo na minha casa uma festa, tão igual uma festa mundana. Uma festa arregada a todo tipo de bebida, a toda música mundana, e você achar que isso é normal. Não, não é normal. Não é normal. A minha vida mudou, Jesus entrou no meu coração. Jesus é uma transformação real. Quando as pessoas não veem em mim, e nem você, transformação de vida, na realidade você não teve uma transformação. Vocês lembram que eu pregava recentemente, que a Bíblia nos orienta, que Jesus falou para Pedro, que quando ele se converter, Pedro andando com Jesus, e Jesus falou assim: Pedro, quando você se converter, se Pedro, que andou com Jesus, teve Jesus olhando para ele e falou assim: quando você se converter, quantos irmãos e irmãs frequentam a igreja? Não é pouco tempo, é muito tempo, e ainda não são convertidos. Não houve uma mudança de vida. Não houve mudanças. Observem vocês, o que é mudança de vida? A Bíblia fala que havia um homem, que ele era maluco, ele andava nu, ele andava se cortando, ele brigou com a família, dá-se a entender que ele brigou com a família, ele se rompeu com a família, ele saiu, quando prendiam ele, seja lá, não sei se era a segurança, a polícia, não sei o que era na época, mas prendiam ele quebrava os grilhões, e aí ele escolheu um lugar para morar, ele escolheu um endereço para morar, o cemitério. Se você chegasse para ele tivesse um pouquinho de um pequeno juízo, e você fala assim: onde você mora? Ele ia dar o endereço do cemitério. Ele fala assim: tem dia que eu durmo em tal túmulo, tem dia que eu durmo do lado de outro túmulo, e andava peladão, vivia se cortando. Foi tão forte o que havia nele, que quando Jesus expulsou demônios que havia na vida dele, foi legiões, que foi para uma manada de porcos. Se os porcos não conseguiram segurar aquelas legiões, que eram muitos porcos, e ficaram tão enlouquecidos os porcos, que se lançaram o precipício afora, imagine esse homem que tinha tudo só sobre ele. Todos aqueles demônios estavam sobre ele. Uma vida desgraçada, arruinada. Quando ele é liberto por Jesus, ele tem transformação de vida. A Bíblia fala que ele entra no estado normal de juízo, ele não é desajuizado, estado normal de juízo. A Bíblia fala que ele está limpo e bem vestido, que ele estava bem vestido, coisa que ele não fazia. Ele está sentado, ele quer sentar com Jesus e seguir barco afora. Eu vi vocês cantando agora esse hino, a Deus entreguei o barco do meu ser. Ele entrou no barco e ele queria ser discípulo de Jesus. Observem vocês, Jesus chamou muitos para serem discípulos, esse não foi chamado, ele quis entrar no barco. Coisa linda, não? Que coisa impactante. Tem hora que a gente tem que pedir migalhas. Ô irmão, faz isso para a igreja. Ô irmão, nos ajuda. Ô irmão, ô irmã. A pessoa fala assim: vou ver, quem sabe um dia. Né? É que nem Jesus chegou para Pedro e os demais e falou: olha, vocês não querem deixar suas redes agora e me seguir para que eu possa fazer de vocês pescadores de homens? Mas foi um convite. É mais ou menos isso? Foi um convite que Jesus fez. Esse homem não. Ele estava tão transformado, mas tão impactado com Jesus, que ele entrou dentro do barco, queria entrar. Jesus falou assim: não, você vai ficar aqui. Você vai dizer para a tua família. Deus uniu a família dele que estava dilacerada, quebrada, teve unidade. Então Jesus, quando ele entra na nossa casa, irmãos, é uma mudança radical. Se não houve essa mudança ainda,
você tem que procurar essa mudança. Eu tenho que procurar, nós temos que procurar. Isso é poder que vem de Deus. Deus quer ir para a nossa casa. A Bíblia fala que Obed-edom recebeu esta arca dentro da casa dele por 3 meses. Assim ficou a arca de Deus. Agora, foi só Obed-edom? Posso fazer outra pergunta para você? Vou fazer mais para os homens casados aqui. Se eu falar assim, posso levar o púlpito para a tua casa? Você pode responder pela tua casa, irmão? Sim ou não? Não responda, que senão vai dar problema. A maioria dos homens não apita mais nada. Sabe o que você vai falar para mim? Pastor, eu vou conversar com a minha esposa, e o que ela falar, eu posso dar uma resposta depois? Aqui, a arca, olha que coisa maravilhosa que está ali escrito. A arca ficou com a família. Então não foi um consenso apenas de Obed-edom, dá a se entender. Toda a família aceitou a arca. Posso fazer uma pergunta a nós? Sua família está aceitando a arca de Deus na sua casa? Hã? Será que a arca de Deus está entrando na minha, na tua casa, e todos estão aceitando? Ali foi um conjunto. Foi aquilo que eu disse agora. Tem muitas coisas que se eu for pedir para você, você não tem resposta não. Você fala assim, posso falar com a dona de casa? Posso te responder depois, pastor? Eu vou conversar com ela, e aí você dá até uma saída boa, né? Porque a Bíblia diz que nós somos um só. Na realidade, se você for ver, sim, concordo plenamente. Mas as decisões, ela tem que partir do homem. Porque você é o cabeça. Não é o machismo, não. Mulheres, o homem tem que ser a direção de um lar. Ele é o cabeça. E a mulher, entenda como você vê, pode ser o pescoço, pode ser o corpo inteiro. Sem vocês, com certeza, não há como nós prosseguirmos a vida. E também vocês, sem os seus maridos, da mesma maneira. Por isso que a Bíblia fala da unidade. Mas é necessária uma decisão. Vocês sabem que o avião que caiu lamentavelmente, que saiu do Rio de Janeiro até Paris, na França, do Brasil à França, acredita-se aos estudos que a grande falha que houve naquele voo foi a ausência do comandante. O comandante tinha de descansar. E quando ele chega, veja os estudos, ele dá todas as informações corretas, mas já era tarde. Posso fazer uma pergunta aos homens aqui? Você é o comandante da sua casa? Então está na hora desse ano você trazer o comando para a sua mão. Não é com agressividade, não é com vulgaridade, não é com desrespeito, é com posição. É com vida, é com Deus. É com mudança de vida. É com mudança de atitude. Viu? É importante. Esse descontrole que é social enorme hoje é porque as famílias foram bombardeadas. O homem não teve mais função do homem. A mulher não teve mais função da mulher. Os filhos mandando nos pais. Né? Quantos de nós aqui, de repente, já fomos envergonhados de um filho mandar o pai calar a boca na frente dos outros? Uma falta de respeito grotesca. Coisas que outrora... mas você não conhece meu pai. Você não sabe o sem vergonha que ele é. Ah, é? Quantos aqui os seus pais foram alcoólatras? E quando ele entrava dentro da sua casa, bêbado, você chamava ele de Senhor. Então, a gente vê um desrespeito muito grande por parte de descontrole social. E eu queria falar de uma família que recebeu no Novo Testamento Jesus. Muitas famílias receberam Jesus. Mas eu creio que no Novo Testamento, no meu entender, não há, no contexto do Novo Testamento, na minha opinião, uma família que expressa tanto o amor, a comunhão com Jesus, como amigo até mesmo, como foi a família de 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Marta, Maria e Lázaro. Jesus não era apenas
o Deus da vida deles, que é tudo. Mas Jesus era amigo deles. Como Jesus estava aqui na terra, como um homem, ele teve amizades. Ele teve momentos dele, peculiar, familiar, de querer descansar, de querer comer. E uma das casas que dá-se a entender que ele tinha uma comunhão enorme de estar, era a casa de quem? Marta, Maria e Lázaro. E Jesus opera um dos maiores milagres bíblicos, foi com essa família. Quando ele vai até aonde era a sepultura de Lázaro, suas irmãs entram em confusão, porque sabia que Lázaro já havia 4 dias sepultado, em estado de putrefação, de decomposição, porque estava morto, e Jesus mandou tirar a pedra e chamou Lázaro pelo nome. Quando você recebe Jesus na sua casa, de forma pura e verdadeira, de uma mudança de vida, entendendo que Ele está entrando na sua casa, existe uma promessa sobre a minha vida e a sua. Olha o que diz a Bíblia. Assim ficou a arca de Deus, com quem? Com a campanha que nós estamos, qual é? A família na casa de Deus. Aonde que a arca ficou? Falou apenas Obed-edom? Ficou com a família. Deus quer entrar na minha e na tua família. A família. Ele não fala apenas de Obed-edom. Ele fala, ficou com a família de Obed-edom. Então, quem tratou bem da arca não foi apenas Obed-edom, mas a sua família cuidou bem da arca. 3 meses essa arca ficou na casa de Obed-edom. 3 meses. E o Senhor abençoou. Olha aqui, essa frase agora, essa parte. A casa de Obed-edom, não diz assim, e Deus abençoou a vida de Obed-edom, e Deus abençoou a família de Obed-edom, Deus abençoou a casa de Obed-edom. Minha casa será uma casa de bênção. Sua casa é bonita? Eu não estou falando de questões financeiras, mas ela tem a presença de Deus. Se eu chegasse para você hoje e falasse assim, irmão, eu preciso levar o púlpito para a sua casa, e amanhã eu vou na sua casa, amanhã é segunda-feira, e eu vou jantar com vocês. O que ia acontecer com você? Pensa agora. Tem gente já ficando nervoso pensando que vai acontecer isso. Para muitos, ia falar assim, amanhã não. Na realidade, a maioria das esposas fala assim, amanhã não. Está louco? Amanhã é segunda-feira. A casa de perna para o alto. Não, marca outro dia com o pastor. Não, ainda mais jantar. Não. Se eu fosse jantar ou tomar um café na sua casa, preste bem atenção, quanto tempo eu ia ficar lá? Quanto tempo você acha que levaria uma visita se eu fosse jantar? Quando estou falando eu, não é que eu sou poderoso, mas eu represento, pelo menos, essa representação do pastor ou de um líder religioso, é o representante de Deus na terra. É um representante. Tá, eu vou na sua casa. Se eu forçasse essa situação, e você fala, puxa, eu vou receber ele, já que está tanto querendo, tá. Ia dar um desespero, primeiro que muitos iam ficar já bravos, ia ter briga dentro de casa. Você e sua mulher já ia se estranhar, mas... Falei para você falar não para ele? Ah, eu já falei sim, agora ele que venha, pronto. E se ele vir, eu vou falar quem você é para ele, eu vou falar a verdade. De vez de ser uma bênção, já se tornou problema. Quem está entendendo? Está errado. Está errado. Olha os erros que a gente comete. Tá, eu vou para a tua casa. Primeiro você vai tentar me limitar a um lugar. Então tá bom, ele vai vir no máximo da cozinha, banheiro, você vai deixar intacto, possivelmente, porque ele lavar a mão, alguma coisa, e vou usar a sala.
E tudo aquilo que não presta, que a gente tem na nossa casa, nós não vamos jogar fora, nós vamos esconder. Pega esse uísque aí, esconda. Não, e essa foto aqui, nós lá em tal lugar, pega também, esconda. Assim que eu for embora, seja eu ou o pastor, seja quem for, você vai depois retornar novamente tudo ao devido lugar ou voltar à tua vida. Naquele momento, há uma ordem. Você chama os filhos, o pastor vai vir aqui. Ninguém fala palavrão. Você vai respeitar o papai. A partir de hoje, você vai chamar de papai. Vai lá, papai. Tontão, papai. Querida, como nós vamos se chamar? Querida. Ou tonta, como a gente vai se chamar? Então, já que é para camuflar mesmo, você já viu aquele, lá, tem um filme que chama assim, Esposa de Mentirinha, né? Então, me chama de Guti. Tá bom, Guti é uma boa. Vamos mostrar que a gente se ama. Agora, pensa vocês, eu fui lá, almocei, gostei, jantei, 3 horas que eu fiquei lá. Aí eu falei, irmão, a igreja está passando por uma reforma, e o púlpito vai ter que ficar aqui, eu também vou ter que posar na sua casa durante 3 meses. Agora complicou de vez. Porque aí você vai manifestar. Está amarrado. Porque você pode, nós podemos esconder por um período, mas não de uma forma constante. Estão entendendo a ilustração que eu estou te dando? A arca de Deus ficou na casa de Obed-edom por 3 meses. E a presença da arca na casa de Obed-edom trouxe para aquela família e para a casa dele bênção. E a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo... Está escrito em português ali, não está, irmãos? Não está escrito em japonês. Está em japonês, está em português, não está? Então, eu estou falando ali, vamos lá comigo. Abençoou a casa de Obed-edom e... Isso é promessa de Deus. Então, Deus, Ele quer nos abençoar em tudo. Mas por que eu não recebo a bênção em tudo? Porque eu não estou sabendo receber Deus na minha casa. Vocês lembram quando aquele baixinho, com respeito a ele, o baixinho, queria ver Jesus? Estou falando de Zaqueu. Diz que ele começou, mas era pequenininho e chato. Ele era chato, Zaqueu. Ninguém gostava dele, porque ele era cobrador de impostos. Os judeus queriam dar um croque na cabeça dele. Ele era cobrador de impostos, ele era chato, ninguém gostava. Aí o baixinho do Zaqueu queria ver Jesus. E ninguém deu oportunidade. Se dá oportunidade para quem é chato, se ele fosse ainda gente boa, a turma fala, deixa o baixinho passar. Agora, como ele era chato, os grandão ficaram assim. Os grandão e os fortão. Zaqueu não dava para ver. Aí ele foi inteligente. Ele subiu numa árvore, e lá ficou. Ele queria ver Jesus. Jesus está passando. Esse Jesus é fora do comum. Ô Zaqueu, desce depressa que eu vou na tua casa. Complicou tudo, só queria ver ele, ninguém convidou para ir na casa. Então se preparem, irmãos. Se eu sou representante de Jesus, eu começar a falar, eu vou na tua casa jantar. Eu vou almoçar. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele era comilão. Por isso que o crente come muito. Beber não bebe, mas come. É ou não é verdade? E aí, Jesus foi para a casa de Zaqueu. Quando Jesus está na casa de Zaqueu, lá na casa, né? Creio eu, pode ser que estão tomando um lanche, não sei o que estavam fazendo. Estava ali com Zaqueu. Um grupo de pessoas, e um bom número, estava do lado de fora da casa de Zaqueu, falando mal. Onde já se viu? Criticando Jesus lá dentro. Zaqueu, não foi Jesus. Zaqueu. Aí eu vou em Gênesis, quando eu falei de Caim. Zaqueu dominou a situação. Quando ele soube que estavam falando mal dele, falando que Jesus não podia estar ali com ele, ele domina a situação. E o que ele nos orienta aproximadamente dessa maneira? Ele diz, metade dos meus bens, metade da minha fortuna, do meu dinheiro, metade do que eu tenho, eu vou distribuir aos pobres. Essa é uma opinião dele. Não foi Deus, olha Zaqueu, você poderia pegar. Ele. Por isso que as decisões são nossas.
Ele diz, metade dos meus bens vou distribuir aos pobres. Ok, Jesus só ouvindo. E se porventura tem alguém aí que comprove que eu fui ilícito com ele e devo a ele, eu vou retribuir o que devo e muito mais ainda. Jesus olhou e falou, houve salvação nessa casa. Ele é um filho de Abraão. Aí Jesus dá opinião e fala que houve salvação. Zaqueu era visto o quê? Como um homem rude, cobrador de impostos, que não era amado por muitos. E naquele momento ele demonstra que está arrependido, ele demonstra amor, ele quebra conjugos, pega metade dos seus bens para distribuir aos pobres e diz que se deve algo a alguém, vai vir retribuir mais do que aquele valor que a pessoa disse que ele devia. E aí Jesus não fala assim, nossa, houve, olha, ele ficou bonzinho. Deus fala assim, houve salvação. Vocês estão entendendo? Quem foi para a casa de Zaqueu? Quem trouxe luz à mente de Zaqueu? Jesus. Mas as decisões, foi de Jesus ou de Zaqueu? É a mesma coisa nós. Eu levo Jesus para a minha casa, mas as decisões de uma mudança de vida não vêm de Jesus. Ele te orienta, mas vem de Deus. Vem do homem. Foi o que eu expliquei sexta-feira e vou terminar a mensagem. Entra 11 jogadores em campo. Centroavante, beck, goleiro. O técnico conversa com os jogadores até a hora do vestiário. Mas quando eles entram, quem vai jogar é os jogadores. É o técnico? Não. O técnico pode orientar, mas ele não entra no jogo. Um boxeador, o técnico dele lá, o assistente, o treinador, espera a hora que vai, pim! Aí que o cara senta lá todo arrebentado, ele fica no ouvido do cara, não, você levanta a guarda, você não pode fazer isso, olha, você está permitindo que ele dê muito soco perto do seu estômago, não, você tem que... E aí ele vai falando, naqueles poucos minutos, segundos, que ele tem, o cara pim! Põe um negócio na boca do cara, o cara vai todo de novo, o treinador fica, quem vai brigar é o boxeador. Assim é a nossa vida. A luta é nossa, Deus está nos orientando. Se coloque em pé. Levante a guarda, irmãos. Quando você entender isso, para mim foi uma luz, estou sendo sincero com vocês. Porque muita gente fica falando, Deus nos ajuda, oh Deus. Aí Deus fala, estou te ajudando faz tempo, rapaz. Estou te orientando muito tempo, mas a decisão é sua. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu posso falar para vocês até a respeito do endemoniado gadareno. Jesus chegou ao local, mas quem veio ao encontro dele foi o endemoniado. O demônio falando, o que tem eu contigo, papapá. Mas quem veio até ali foi o rapaz. Mesmo cheio de capetaiada sobre ele, ele foi ao encontro de Jesus. Quem está entendendo? Ele podia se esconder, ele podia correr para o cemitério, ele podia correr para o meio da selva, floresta, seja lá o que for que tivesse ser naquela época. Ele podia correr pelos campos, esperar Jesus ir embora e voltar. Mas ele, cheio de capirotos e satanás, demônios, como ele vem cambaleando, já possesso, mas ele vem ao encontro de Jesus. E quando ele vai chegando perto de Jesus, o demônio vai falando, mas ele veio. Você tem que vir do seu jeito e falar, eu vou quebrar todas as maldições da minha vida. A promessa de Deus foi, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele